A partir de agora, aqui na TV da Seriedade, Encontro de Fé. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Encontro de Fé que tem o objetivo de levar uma mensagem de esperança a todas as pessoas, uma reflexão, uma formação. A cada dia nós refletimos sobre um determinado tema. Como nos dias anteriores, um convidado volta ao programa. Hoje nós temos a alegria de retornar ao nosso programa o Dom Manuel. Nós perdemos o sinal aqui do Dom Manuel. Dom Manuel? Dom Manuel? Oba! Cheguei! A imagem do senhor está ao contrário. Melhorou? Sim, a imagem está boa, só que está ao contrário. Isso, aí. Vamos ver se a gente consegue arrumar aqui então. Aí. Melhorou ou não? Agora sim, agora sim. Ah, que beleza, hein? Perfeito. Que beleza! Boa noite, Dom Manuel. Boa noite, como vai, Padre Valmir? Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus, estamos Bem, caminhando. também. Então tá bom. Dom Manuel, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que os outros dias. Geralmente eu faço bastante perguntas, hoje eu vou perguntar menos. Eu vou deixar o senhor bem à vontade para conversar, até porque os temas propostos para a segunda e quarta semana do mês de maio são temas que levam a algo mais concreto, ou seja, ajudar as pessoas a caminharem de acordo com o cotidiano da vida. Então, nosso tema de hoje será Maria, Mãe que acalma. E nós teremos como lema uma frase lá do texto da carta do Papa: infundir confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Então, primeiramente, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o tema, né, que é Maria, Mãe que acalma. O senhor pode ficar bem à vontade, tá bom? Então, boa noite, Padre Valmir, boa noite a você que acompanha esse momento de fé. Esse momento também é um momento importante de crescimento, de conhecimento, um pouco mais da nossa espiritualidade, e também é um momento de crescimento do conhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre o Evangelho e, sobretudo, sobre Maria, que nós chamamos de diversos títulos. É muito importante perceber que o povo de Deus tem esse carinho por Nossa Senhora. Nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, o povo sempre quis buscar em Nossa Senhora uma proteção, um amparo. Por isso que nós encontramos diversos títulos daquela que nos acalma, daquela que nos fortalece, daquela que nos momentos difíceis da vida, ela vem ao nosso encontro para ser aquela figura de mãe que nós tanto precisamos. Por exemplo, Nossa Senhora do Amparo, eu falei de amparo, né? Dito, aquela que nos dá segurança, que nos ampara nesses momentos tão difíceis da vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, né? Quando nos momentos difíceis que nós não conseguimos resolver certas situações, e a gente sabe que só uma presença de mãe que está junto de Deus é que pode vir ao nosso encontro. Então, a gente recorre a Nossa Senhora
a partir dessa perspectiva e dessa devoção. Assim também em todas as outras devoções. Aquela que nos acalma. Nosso povo e a nossa situação humana nos mostra que tem coisa que nós conseguimos resolver na vida. Tem coisa que nós conseguimos remediar. E tem coisa que nós não conseguimos. Quando nós não conseguimos, normalmente vem a nós um certo desespero, uma certa angústia. Por exemplo, essa situação que estamos vivendo no mundo todo e aqui em nosso país, que é do Covid-19. São situações que jamais esperaríamos e que parece que não tem solução a olhos humanos. E que nós percebemos que a ciência, que tanto ofereceu soluções para tudo com o iluminismo, de repente não consegue resolver essa situação de um vírus que vem até nós, ou que demora para responder. Enquanto isso, morrem tantas pessoas perdem a vida. É nessa situação em que nós temos um porto seguro, temos um colo, temos um coração de mãe, e que nós vamos buscar com muita confiança. A Igreja nos ensinou, desde o início do cristianismo, que Nossa Senhora é aquela que nos traz a proteção. E o fato dela nos trazer a proteção, nos traz também a calma, a confiança. Talvez calma que esteja ligada a esta confiança. Confiar em Deus, mas recorrer sempre a Nossa Senhora. Eu me lembro de uma oração que eu gosto demais, eu rezo todos os dias e rezo várias vezes ao dia, é essa chamada de subtum, isto é, sob a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Desde o início do cristianismo, esta oração foi rezada, foi ensinada, e as pessoas foram tendo confiança cada vez mais em Nossa Senhora, porque nós estamos sob a proteção da Virgem Maria. Mas também aprendemos com a Salve Rainha, olhar Maria que nos acalma como a mãe da misericórdia. A misericórdia aqui tem alguns sentidos. O primeiro é o sentido do perdão. É aquela que, como rezamos na hora da Ave Maria, na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora vem ao nosso encontro. E todo mundo reza pedindo, então, uma boa morte, na hora da nossa morte, que Nossa Senhora venha ao nosso encontro. Mas também, misericórdia significa aquela que, diante do sofrimento, do limite humano, Nossa Senhora vem ao encontro, nos salva, nos resgata. Por isso que o nosso povo constantemente recorre a Nossa Senhora. Os evangélicos buscam em Nossa Senhora esse refúgio. Na hora de um assusto, de um acidente ou de algo, sempre alguém grita, minha Nossa Senhora. É aquela que nos acalma de verdade. Por isso, também a reza do rosário, a reza do terço, é uma reza que nos ajuda a nos colocarmos no colo da mãe. Rezar com calma, rezar nos momentos difíceis, rezar nos momentos alegres, rezar a Nossa Senhora como aquela que nos acalma. O terço é uma forma de estarmos nas mãos de Nossa Senhora,
sempre no sentido de estarmos contemplando os mistérios de Cristo, mas com Nossa Senhora que nos acalma. Não sei se eu posso continuar falando, ou o senhor quer perguntar, Padre Valmir? O Padre Manuel, eu gostei desse olhar, né, sobre Nossa Senhora como aquela que acalma diante das situações de perigo. Eu recordo, assim, muito vivamente a imagem das mães, né? Quando o filho está afugentado por algum medo, alguma preocupação, ou até mesmo quando ele cai, machuca, quando ele vai para o colo da mãe, ele se sente assim sente uma segurança, uma confiança. E eu já vi situações, por exemplo, a mãe atravessando uma rua e não vê o carro, mas o filho segue a mãe, ele não importa, né? Ele confia que a mãe vai dar segurança para ele. Eu gostei muito quando o senhor falava desse olhar materno de Nossa Senhora, olhando para o ser humano no sentido da proteção. E aí eu lembrei desses fatos da vida, né, que ajudam a gente a recordar que Nossa Senhora também olha para nós dessa forma, né? Eu não gostaria até falar só teoricamente, que é assim mesmo, como o senhor está falando, Sim. esse exemplo, mas dizer que também na minha vida eu sinto assim. Quando a gente tem uma situação que a gente não vê solução, que já recorreu a tudo aquilo que é humano, que nos deixa angustiados, preocupados e assim por diante, a novena que a gente faz a Nossa Senhora, o nosso contato com esta mãe, que a gente se dirige constantemente, isso também nos acalma e nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades. Mas não é só isso ainda, é que eu tenho certeza que Nossa Senhora intercede junto de Deus e que em muitos momentos que nós não conseguimos, de fato, resolver certas situações, ela vem ao nosso encontro para resolver. Então, acho bonito quando o Papa Francisco, quando os outros papas também, todos eles tiveram uma devoção profunda a Nossa Senhora. E aqui nós aprendemos que a devoção a Nossa Senhora não é algo superficial, não é algo de gente ignorante. Não, não. A devoção a Nossa Senhora, a confiança naquela que nos acalma, é algo profundo e traz conosco uma mística muito profunda. Muito, muito bem colocado. O Dom Manuel, nós vamos agora fazer um breve intervalo e nós já voltamos para falar um pouco sobre o lema, né, proposto para hoje, essa frase ou esse pequeno texto retirado da carta do Papa Francisco. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais nesse sentido também, olhando para a figura e a pessoa de Maria, nossa querida mãe. Um minutinho só e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Senhora da perseverança, diante da dor e da cruz, exemplo para nossa esperança, que avança em vitórias para luz. E na solidão do exílio, nunca se desesperou, porque ele pede auxílio a seu filho sempre rogou. Mãe de Cristo e Mãe nossa, e a solidão fez chorar. Senhora da soledade, Nossa Senhora de... Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Nós estamos conversando com Dom Manuel, lá da Diocese de Registro, ele que é missionário do Sagrado Coração, bispo daquela diocese. Antes de retomarmos a nossa conversa, eu gostaria de citar
algumas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Maria do Carmo Souza, Maurícia Cruz, Maria Luísa da Costa, Silvana da Costa, Vera Salute, Michele, Eliana Arantes Ferreira, Pedro Alves e família, Wanda Beraldo, também como que é mesmo aqui? Depois eu entendo esse nome aqui. Maria da Conceição, também dando boa noite para nós. Dom Manuel, o lema proposto, né? Infundir confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Como o senhor nos orienta e orienta também os nossos telespectadores que vivem essas situações, e é uma situação quase que inevitável da humanidade desse momento, né? De incertezas, né? Nós vivemos esse momento, e aí o Papa faz essa carta até em formato de oração, né? Para que a gente possa confiar, né, na pessoa de Maria, confiar também no caminho de Jesus para trilharmos esse caminho nesse momento difícil que vive a nossa sociedade. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o lema. Muito bem, Padre Valmir, meu irmão e minha irmã de Itajubá, de toda a região. É uma alegria falar com você, de me aproximar de você. Eu estou aqui no extremo sul do estado de São Paulo, quase divisa com o Paraná, mas tenho meu coração aí também, junto de vocês. Antes da gente falar sobre o lema, talvez o final do lema é a economia e o trabalho. Eu acho que é um assunto muito próprio. Estamos vivendo um momento de disputas, muitas vezes políticas, não é? Economia e trabalho ou o cuidado com a saúde? A pergunta primeira é essa: para que serve a economia? Para que serve o trabalho? Às vezes nós pensamos que a vida será salva pelo trabalho e pela economia. E às vezes nós pensamos que nós vivemos para trabalhar e vivemos para conseguir dinheiro. Não vivemos para isso. Acho que esse momento, que é tão triste, tão dolorido, ele vai nos ajudar também a perceber que nós não vivemos para a economia e para o trabalho, mas a vida em si tem um valor extraordinário. E é nela que nós devemos colocar as nossas energias. A economia, o trabalho, serve para a construção da vida. Serve como dons para construir melhor a nossa vida. A partir desta análise, nós podemos olhar para Nossa Senhora e pedir que ela coloque confiança em nós. O mundo não termina agora, não termina com a Covid-19. Isso é uma passagem que todos nós vamos passando. Nossas famílias também vão passar. O que nós estamos vivendo hoje nos causa muita ansiedade. O tema que o Papa coloca é interessante. O que é a ansiedade? É uma dor futura. É uma dor futura. Então, a ansiedade nos leva a pensar que amanhã eu vou viver com esta dor. Eu vou viver com este sofrimento. Amanhã eu estarei sem trabalho. Amanhã eu estarei sem condição de viver economicamente. Então, vamos colocar as coisas no lugar certo. A economia e o trabalho
servem para nos ajudar na vida. E são muito importantes. E são fundamentais para a nossa vida. Mas de que vale essa ansiedade? Não vale de nada. Vamos viver cada momento. Esse é um pouco o pedido que nós devemos fazer. Senhor, ajuda-me a viver bem este momento. Porque quando eu vivo ansioso com o futuro, querendo viver melhor o futuro do que o presente, eu sofro. Eu começo a passar por grandes dificuldades. E aí, eu não vivo o presente. E sei lá se vou viver o futuro. Por isso que é tão importante viver bem esse presente com confiança. Deus não abandona a gente. Nossa Senhora está junto conosco, como dissemos no primeiro bloco. E nós não precisamos ter medo do futuro. Mas vivamos bem o presente, que vamos construir bem o futuro. E a economia, o trabalho servem para quê? Para nos ajudar a viver bem. Se hoje tem tanta gente sofrendo com o desemprego, e tem mesmo, e a nossa solidariedade, a nossa dor com tantas pessoas desempregadas, a nossa solidariedade hoje com aqueles que não têm o necessário para comer, e não só solidariedade de boca, mas de atos, de compromisso, de distribuição dos bens, para que a gente passe esse momento com a força de Deus. Eu escrevi esses dias para um artigo na CNBB dizendo justamente isso, né? A liturgia e a caridade são fundamentos para a nossa vida. Hoje estamos vivendo a liturgia um pouco virtual. É preciso viver a caridade real, presencial, para ajudar os nossos irmãos. E a caridade hoje tem o nome de solidariedade. Então, que Deus nos ajude a confiarmos mais nele e confiarmos também na sua mãe, Nossa Senhora. Muito bem colocado a explicação que o senhor deu. Às vezes a gente sofre, né, essa consequência dessa angústia, né, com aquilo que vai acontecer. Eu adotei um lema na minha vida que o passado me ajuda eu entender o presente, só terei futuro se eu viver bem esse presente, senão não terei futuro, o passado já foi e a gente acaba não vivendo, né? A gente acaba passando pela vida e esquecendo de viver. E o senhor frisou muito bem ao dizer que é preciso que a gente viva esse momento, que a gente não fuja dele, que a gente faça com que esse momento nos ajude a crescer como pessoa humana, na solidariedade, no amor ao próximo, buscando sempre caminhos novos, né? Não existe caminhos sem saídas, pode existir caminhos que não foram trilhados, e eu acho que esse momento nos ajuda a gente pensar coisas novas, né? Dom Manuel, fiquei muito feliz com a colocação do senhor, muito, muito, muito clara, muito objetiva, que nos ajuda a colocarmos os pés no chão. Eu deixo para o senhor mais um momento, 1 minuto, 2, se o senhor puder fazer uma síntese, né, desse tema, uma coisa assim bem concreta para ficar mais registrado ainda em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, vamos viver bem esse momento, apesar das dores. Mas é preciso viver também a dor. É preciso viver também este sofrimento em solidariedade com aqueles que estão sofrendo muito. E a gente não ter medo. O medo nos afasta da verdade, às vezes, nos afasta daquilo que é certo. Por isso, procuremos viver com confiança. E a confiança nasce da fé. Fé e confiança estão muito perto ali. A fé em Deus, acreditar em Deus, a fé sob a proteção de Nossa Senhora, que ela
não nos abandona de nenhuma forma. A fé em você mesmo, naquilo que você pode, nas suas capacidades, nos seus dons. E não ter medo de se colocar plenamente, para que possa vencer este momento. E juntos vamos vencendo com a graça e a misericórdia de Deus. Dom Manuel, eu agradeço muito a contribuição, a reflexão que o senhor fez para nós. E agora eu peço mais uma vez, né, que o senhor dê a bênção para nós aqui do programa, para todos os nossos paroquianos e aqueles que estão nos assistindo nesse momento, né, o nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Manuel, muito obrigado, que Deus abençoe o ministério do senhor, e a semana que vem estaremos juntos de novo, se Deus quiser, né? Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, pela contribuição que o senhor tem dado a todos aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Obrigado, para o senhor também e para o seu povo. Amém. Acabamos de apresentar programa Encontro de Fé.